mesmo. Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para vocês achar a live da Shell. Boa noite! Ai. Tudo bem com vocês? Então, Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui na loucura nossa de cada dia, mas muito feliz de estar com vocês nessa noite. Nós estamos gravando esse, como nós combinamos. Todo mundo que mandou suas perguntas, as perguntas serão respondidas pela Shell. Gente, chegaram 200 perguntas para a Shell, não tem como ela responder 200 perguntas no espaço de uma live, tá? Então, foram selecionadas as perguntas. Teve muita pergunta, não é repetida, mas sobre o mesmo tema, né? Quer dizer, mesmo pedacinho do tema. Então, assim, vamos procurar contemplar a maioria dos assuntos questionados, tá bom? É isso aí. Então, vamos aí receber a nossa querida amiga. Contato. Faça contato e te... Saudações. Bem, claro, vocês pensam que eu vou abordar apenas o aspecto científico de buracos negros, mas isto é engano. Na ciência, buraco negro é a ocorrência mais provável que se dá quando uma singularidade acontece. O que é singularidade? É densidade e energia infinitas, o que provoca um afundamento em si próprio, em próprio campo do universo onde isso está ocorrendo. É como se vocês colocassem muitas pedras numa meia e a colocassem numa superfície líquida. É natural que estas pedras vão fazer com que a meia afunde rapidamente para o fundo. É este o processo da singularidade. E a ocorrência buraco negro no universo é a mais frequente das manifestações, mas não a única das singularidades. Os buracos negros, do ponto de vista astronômico, para nós, da aeroespacial, se representam não apenas transições entre pontos distantes do universo, entre universos, como se fossem uma invaginação energética, por onde há um fluxo do ponto inicial da singularidade para o ponto final da singularidade. No centro de nossa galáxia, Via Láctea, existe um buraco negro que é limitado por 2 pulsares que estão limitando a entrada ou a saída por ele. É um buraco de dupla via, então você pode entrar e pode sair, mas a invaginação aconteceu quando a Via Láctea ainda estava sendo formada, o que significa que a nossa galáxia tem, sim, matéria do universo anterior, e é por isso que este universo anterior, antissol, que está num processo de implosão, enquanto os outros universos são expansivos, este universo está implodindo, está fechando sobre si mesmo. A tendência é eles tentarem vir para a Terra, para o universo mais jovem, para o braço de Órion, que é o braço menos vitalizado, sendo apenas um pouco melhor do que o último braço, depois deste, que é Sagitário. É importante que vocês entendam que o buraco negro não é necessariamente ruim. Ele é um ponto gravitacional de extrema intensidade por causa da densidade e da energia infinitas que tem. Então, ele tende a puxar, a atrair o que passar por perto, mas quando construíram esta galáxia para limitar este buraco negro, colocando duas estrelas intensas em torno dele, o fizeram como se estas fossem guardiões, e existem guardiões dragões em torno deste buraco para que ele não possa ser reaberto pelo lado de lá. Isto não quer dizer que aqui, com esses experimentos que a humanidade faz, mas não apenas 2 planetas da nebulosa de Órion também fazem este tipo de pesquisa, porque também querem trazer de volta para cá os deles que foram para o outro universo. Então, nós temos 3 pontos que formam um triângulo equilátero perfeito, onde há a tentativa de se criar buracos negros artificiais para permitir ao ingresso neste universo dos seres que estão no universo antissol.
Compreendam que isto é bastante sério, e a Terra, neste momento, em seu período agudo de transição, porque é todo o braço de Órion que se movimenta energeticamente nesta transição, a Terra é o elo fraco da corrente, então é o coaptável. Infelizmente para vocês que são terrícolas, mas para todos nós que habitamos o braço de Órion, e hoje vivemos um momento de bastante tensão para impedir que as forças muito intensas, bélicas do outro universo possam atingir este através deste momento equilátero entre a nebulosa de Órion e o planeta Terra. Isto significa que buracos negros existem em todos os universos, desde o mais antigo até o mais jovem. E por assim ser, compreendam, quando um universo atinge a sua maturidade máxima, ele para de se expandir. Ele entra num período chamado atonia energética. E esta atonia energética faz com que planetas e sóis paulatinamente vão deixando de existir até que apenas massa energética ali haja, a massa negra, como vocês conhecem, ou a massa escura, dependendo de como vocês usam as palavras. O nosso universo é o mais jovem, nós que aqui habitamos, com exceção dos arcanjos e dos seres superiores que ficam, de certa forma, ao lado, entendam isto ao lado como se fosse um paralelismo verbal da fonte criadora, são os seres que dão rumo aos propósitos divinos. Todos nós somos deste universo, fomos criados centelhas neste universo. Então, não trafegamos por outros universos. Vocês podem perguntar, então, o universo paralelo é isto? O universo paralelo são as dimensões espirituais, as diferentes dimensões, onde existem sim possibilidades de vocês encontrarem. É possível um ser deste universo, através de um buraco negro, atingir um outro universo? Sim, também isto é possível. Não existem relatos em nossa galáxia, mas sabe-se que em galáxias mais antigas existem relatos. Vejam, você sair de dentro de uma galáxia demanda um quanto energético da nave muito grande, e a nave também precisa estar muito habilitada e capacitada, porque não são inesgotáveis os recursos de uma nave espacial, mesmo as naves mães maiores, como aquelas que vêm das luas de Saturno e são as mais potentes deste sistema solar, têm condições de sair da galáxia e ficar procurando galáxias neste vastíssimo universo. Mesmo porque existem dobraduras no universo, e se você entra numa dobradura, você pode escapar da equação espaço-tempo. Isto não é teoria, isto já foi provado na prática. Muitos tentaram, muitos tiveram insucesso. Então, evitamos sair desta galáxia, mas há seres de evoluções muito superiores à nossa, que já são ultraterrestres, porque não dependem mais de reencarnações físicas. Então, o ultraterrestre não depende de encarnação física. O extraterrestre tem corpo físico, exceto se for desencarnado, exatamente como vocês. Há planetas ultraterrestres que, através de grande evolução tecnológica e espiritual, conseguem trafegar de diferentes galáxias sem perda alguma, uma vez que eles alimentam-se exclusivamente de energia, porque são energia, e fazem tangenciamento a sóis para capacitar não apenas suas extraordinárias naves, como também alimentarem a si mesmos. É um processo muito distante da nossa equação de vida, uma vez que nós ainda temos corpos físicos que são limitados no tempo e são viventes apenas no espaço em que ocupam. Então, a terceira dimensão, que é limitante para todos os planetas onde existe ainda a fisicalidade, mesmo se vocês forem em luas de Saturno, lá vocês encontrarão mônadas ainda na região mineral, outras na região vegetal e algumas na região animal. As luminais que lá estão, devido à evolução destas luas, também já não demandam encarnações, então vivem no planetérico, mas os estágios iniciais ali são vividos ainda, compreendem? Então vocês deveriam questionar por que um animal nasce no planeta Terra
onde existe uma selvageria e uma ignorância tão grandes a respeito da vida dos outros reinos, e outros nascem em Hipária, onde são respeitados e queridos, outros nascem em Saturno, onde são tratados por verdadeiros deuses iluminados. Isto chama-se princípio da afinidade. As migrações das centelhas ocorrem por afinidade. Não é uma distribuição aleatória destas centelhas. Elas vão exatamente para onde a vibração interior as comanda. É necessário que hajam movimentações em vários mundos. Os animais aqui imolados muitas vezes vão para planetas como Hipário, para lá retomarem o seu processo evolutivo. Aqueles que eram ovoides e que se tornam animais para retomar, sim, estes permanecem na Terra ou são levados para outros mundos similares. Mas aqueles que são advindos da própria espécie animal, do reino animal, e passam pelas torturas que os humanos são capazes de fazer para que possam retomar a trajetória evolutiva, esquecendo dos seus traumas e das suas dores, são levados para planetas onde o animal é respeitado como deve ser respeitado. Hipária é um grande sorvedouro destas almas, não apenas da Terra, mas de outros mundos onde a ignorância ainda pauta a ação dos hominais sobre os demais reinos que habitam e coabitam com eles em seus terrenos. É importante que vocês entendam que este processo de transição planetária, onde a Terra agora se insere, é um processo que visa apenas e tão somente a preservação de todos os 5 reinos existentes: o dévico, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Porque todos dependem. Se o homem levar à extinção deste mundo, como a minha civilização levou à extinção do nosso, nós estaremos destruindo não apenas centelhas hominais, mas dévicas, minerais, animais e vegetais. Compreendem? A responsabilidade que recai sobre os ombros quando o conhecimento existe, porque a partir do momento em que você sabe, você não pode continuar errando. Isto é óbvio e claro. Mas queria conversar com vocês também. Tenho tempo ainda, não é? Tenho 11 minutos. Sim, porque tem muitas perguntas, a unidade disse. Ela estava preocupada com o número de perguntas. 70 perguntas. Então, vou ser breve. Eu queria falar com vocês também a respeito, correção, eu vou falar com vocês a respeito dos buracos negros da alma, porque estes são os mais intensos, e sim, refiro-me à alma, não aos espíritos. Estou num nível maior chamado alma, porque a mônada sai da fonte criadora com uma inclinação. Todas as mônadas saem com a mesma energia essencial, o mesmo quantum. Se fosse capaz medirmos num medidor de energia quântica, veríamos que as mônadas saem com uma verossimilhança muito grande, com a mesma capacitação quântica. Na divisão desta mônada em 12 almas, então começamos a ter os primeiros princípios da escolha. A mônada não é inconsciente, a mônada reflete a consciência da fonte criadora. As 12 almas formadas podem ter pequenas diferenças quânticas entre si. Estas 12 almas, por um período muito curto de tempo, permanecem estáveis, e então um novo impulso, como se fosse a dor do parto, se explodem em 11 espíritos. E esta explosão de 11 espíritos também produz 12 espíritos similares em quantum. Mas para onde irão estes espíritos? Então existe o que chama-se de regionalização da fonte divina, da fonte criadora. Almas que vêm para a Via Láctea, a eclosão dá-se no centro da galáxia, destas mônadas, e elas entram no que nós chamamos de rios de vida, rios prateados de vida. Elas são absorvidas por feixes de energia, geralmente provocados pelos grandes sóis, e os ventos solares carregam estas pequeninas centelhas para a proximidade de planetas onde elas podem se sentir atraídas. Então imaginem vocês um rio com um enorme cardume de peixes, e ele vai passando e existem saídas para pequenos riachos, e o cardume vai se dispersando à medida em que seus peixes vão encontrando nestes riachos a sua vocação. Numa alma dos espíritos, podem os 12 ficar no mesmo sistema solar, até no mesmo planeta,
É comum que fiquem os 12 no mesmo planeta, regionalizando assim a alma. Eventualmente pode isto não se dar e um ir para longe, mas ele continua membro daquela própria alma. Quando existe um acúmulo da densidade energética e da massa, ocorre o buraco negro. Quando ocorre na centelha, naquele espírito, quando existe na alma um aumento da densidade e da energia, a precipitação se dá e aqueles espíritos principiantes, centelhas apenas, centelhas, são precipitados, atraídos pelo quantum do reino mais abundante do planeta ao qual se autodestinaram. Nestes planetas em que vivemos na Via Láctea, o maior reino é o mineral. Então, as centelhas são captadas para dentro de minerais. Minerais que têm, por exemplo, quartzos ou cristais, são minerais com alto potencial evolutivo, têm uma capacidade de atração maior. Mas aqueles que são de outras eras mais antigas da formação de cada planeta, mais endurecidos, quanto mais aderidas forem as moléculas de um mineral, mais resistente ele é à introdução de uma mônada. Então, não são todos os minerais que abrigam estas centelhas divinas, são apenas aqueles que têm a capacidade de maior elasticidade entre as suas ligações moleculares. Compreendem este conceito? Uhum. É natural que vocês pensem, existem nos minerais da Terra centelhas divinas. Existem minerais da Terra com centelhas divinas, mas hoje este percentual não chega a 10% do reino mineral, que é o mais abundante, porque mineral também é água, mineral também é ar, e minerais, água e ar não são compatíveis com o princípio evolutivo. O princípio evolutivo se dá na sólida massa, onde eles podem aprender as primeiras leis de evolução. Cisão, fissão, fusão, quente e frio, produção de energia ou não. Dentro de um mineral, a mônada ou a centelha divina não transita do mais primitivo para o mais evoluído, que é o cristal. Isto não ocorre. O que ocorre é que centelhas divinas com mais energia quântica, que não se perderam neste trajeto, são atraídos por metais não preciosos. Metais, como vocês chamam? Metais preciosos? Metais nobres. Nobres. Eles não Uma atraem, liga maior. mas são atraídos por pedras como estelita, estelbita, pedras que são mais porosas. Ali entram e ficam neste estágio por milênios e milênios, aprendendo a regra básica físico-química que induzirá no futuro reações metabólicas. O trânsito deste espírito iniciante, a centelha, para o reino vegetal, dá-se por osmose, dá-se por passagem. Quando ele atinge um novo ponto de inflexão de singularidade, com máxima densidade e máxima energia, ele é invaginado para dentro de uma célula vegetal e ali começa a aprender o princípio da vida animada, porque no mineral ele tem uma vida inanimada. Podemos dizer seguramente que o princípio da singularidade é a base de todas as formas de vida. Todos nós, em nossa ocasião centelha, tivemos a singularidade que nos fez transitar de um reino para o outro. É claro que quando falamos de reinos, estamos nos baseando nos reinos tridimensionais, mineral, vegetal, animal, luminal, porque o reino dévico também recebe as suas centelhas, mas estas centelhas são captadas pelas fadas e pelos silfos e tratados como se colocasse dentro de flores de algodão, tamanha a pureza para que este jovem dévico se desenvolva com a sua aptidão, seja no elemental do ar, seja no elemental da água, seja no elemental da terra. Entendem? O reino dévico, ele já parte para uma vida paralela, totalmente quadridimensional, envolvido para sempre neste existir. Então, não pensem que são centelhas formadas de forma diferente. Não são. Mas de tempos em tempos, para cada planeta, a fonte criadora manda uma linda flor em botão,
que ao desabrochar forma um novo reino dévico, compõe o reino dévico. Entre gnomos e duendes, muitos fazem a opção de ir para o reino nominal, não passando pelo reino animal, mas saem diretamente destes reinos gnomos e duendes que vocês têm aqui na Terra, passando para o reino nominal. Estão sempre ligados à Terra em suas primeiras 2 ou 3 encarnações, para que se sintam confortáveis. Alguns deles passam a desenvolver por um longo período a aptidão de trabalhar com plantas, com animais, com a terra, porque é onde se tem o conforto das memórias que eles trazem, embora inacessíveis pelo nível da consciência. É raro, não é. Duendes e gnomos gostam de se tornar humanos, a quem copiam. Quando, por exemplo, vocês vão ao rancho dos gnomos, que tem muitos gnomos lá, eles gostam quando vocês estão, sentam-se para ler com vocês, assistem às suas conversas, assistem às suas lives. Eles têm prazer. Alguns já decidiram se tornar humanos, mas não querem se afastar dos irmãos animais. Então, começarão a sua trajetória em lugares onde os animais estão mais próximos, e não os animais domésticos, os animais selváticos. Compreende como é lógica toda a criação? Os buracos negros trazem isto. Nós também temos buracos negros, as singularidades que nos jogam de um reino para outro, do reino nominal para o reino angélico. A questão é, o buraco negro tanto atrai para a luz, como projeta na escuridão. Mesmo os maiores também provam-se a si mesmos, resistindo aos buracos negros interiores. Quando você sentir em seu coração a dúvida entre o fácil e o certo, você está vivendo um momento de singularidade. Quanto mais intensa for a sua emoção neste quesito, mais intensa será a sua prova. Então, lembre-se disto. Você estará escolhendo numa singularidade que pode criar um universo de luz ou um universo antissol. E se você criar um universo antissol dentro de você, você terá um longo período de cicatrização até que a vida possa se tornar mais uma vez execuível. Compreendem isto? Buracos negros são filosóficos, não apenas científicos. Todos vocês têm momentos, como por exemplo, saber que está com uma doença terrível como câncer ou uma degenerativa grave. Quando se está neste observar do buraco negro, porque a doença está dizendo a você que a sua vida física poderá acabar ou, de qualquer forma, lhe trará sofrimento físico, não opte pelo medo, não opte pela desistência da luta, opte por ser um sistema pleno, porque você comanda a doença, mas, sobretudo, comanda a sua saúde. Não desista, nunca desista, porque todos são essenciais neste momento de transição, e aqueles que têm uma missão devem cuidar com muito mais carinho da massa física que trazem, para que possam continuar habitando e existindo neste mundo, certo? Tem perguntas, Unidade? Eu nunca tinha feito essa analogia dos buracos negros com as nossas crises, ou os nossos movimentos evolutivos. É muito interessante. Sim, eu sabia que você ia tirar proveito. É bastante, preciso entender mais. Vamos lá, as perguntas. Há um buraco negro no centro da Terra? Não. De onde tiraram essa ideia? Não sei. Se o universo externo nos ensina sobre o universo interno do nosso espírito, o que podemos aprender sobre nós mesmos a partir da existência de buracos negros? Vê a sabedoria dessa pessoa? A pessoa já está totalmente conectada. Certamente a pergunta foi feita por um dos amigos que frequenta a nave e tem conosco as deliciosas conversas, sabe? Virou um hábito. Vocês vão para a nave e temos deliciosas conversas filosóficas. Isso é importante. Sim, né?
conceitos. Abordei. Respondi a sua pergunta durante a própria fala, mas parabéns por você estar tão conectada ao futuro. É verdadeiramente possível, através de buracos negros, se locomover no espaço-tempo, ou seja, ir ao passado e ao futuro? Se sim, já existe tecnologia para que esta viagem no tempo aconteça? Poderia citar uma raça que tem domínio disso? Espaço-tempo, sim, mas existem squivels. E qual é a tradução? Squivel para o português. Variante. Sim, sim, pode-se dizer órbitas diferentes da mesma trajetória do elétron. Você pode fazer viagens de espaço-tempo. Você pode viajar no tempo, mantendo o espaço, ou viajar no espaço, mantendo o tempo. Entende isso? Não. Bom, vamos lá, vocês estão sentadas aqui. Se nós diminuirmos a frequência quântica de apenas os seus espíritos, vocês vão andar para o passado, então vão ver esta casa antes dela ser construída, o que havia antes e antes e antes e antes. Se acelerarmos, vocês vão ver esta casa para frente, frente, frente. Vocês aceleram apenas uma das dimensões, dimensão tempo, compreende? Sim. Isto é manter o espaço. E manter o tempo, você muda de espaço sem mudar de tempo. É o teletransporte. Tá. Então, nós podemos. O teletransporte já é acessível a várias civilizações. A viagem no tempo está proibida pela Confederação e pela Federação, por causa dos malefícios que espíritos imaturos tentaram, alterando o passado, alterar o futuro. Compreendem? Então, isso está proibido. Existem civilizações que comandam viagem no tempo. O comando Sharer dos Ashtarianos comanda viagens no tempo. Está bem? Mas o uso está proibido. Vocês tiveram um experimento aqui na Terra chamado Projeto Filadélfia, que conseguiu, sim, mover homens no tempo, não no espaço. No tempo. Compreendem? Mesmo espaço, mas tempo diferente. E existem danos terríveis provocados por isto. Danos terríveis. Felizmente, o que vocês estão tentando nesta área tem malogrado, porque vocês são muito imaturos, mas ainda existem tentativas. Há um governo no mundo que está muito próximo de recuperar o Projeto Filadélfia. O Projeto Filadélfia tem muitos rumores, né? Primeiro no que causou, enlouqueceu algumas pessoas, muitas morreram, né? Se fundiram ao casco do navio. Sim, se fundiram ao casco do navio. Quem quiser pode procurar aí Projeto Filadélfia para entender o que é isso. E tem gente que diz que ficou no futuro, em 1980. E isso foi feito em 1940 e alguma coisa? Né? Final dos anos 40, sim. Então, deve estar por aí esse projeto. Nós tivemos que interferir inativando o projeto. Né? Vocês criaram uma perigosa singularidade que abriu a passagem que hoje está sendo reaberta. De outro universo. Do universo anti-sol, sim. Anti-sol, né? Exatamente. Vamos lá. Foi por um buraco negro que vieram os reptilianos de outro universo que causaram as guerras de Orion? Foi por um buraco negro que vieram seres do outro universo anti-sol e que causaram, sim, mas foi no sistema Draco. Por isso que vocês pensam que são reptilianos. Precisamos explicar para vocês porque vocês costumam confundir. Existem reptilianos de diferentes espécies. Existem anfíbios de diferentes espécies, existem mamíferos de diferentes espécies. Todos os reptilianos têm a característica reptiliana, mas não são emocionalmente iguais. Muitos de vocês que tanto olham ao lado de lado, correto? De lado para reptilianos já foram reptilianos. E muitos reptilianos já foram adâmicos. Este preconceito é inútil e tolo. Então entendam, foi no sistema Draco que eles entraram.
Os draconianos, uma espécie reptiliana daquele sistema, aderiu imediatamente por serem seres extremamente bélicos e já tinham poder, e aumentaram o seu poder com engenharia trazida por estes seres do anti-universo, numa época em que o anti-universo ainda estava mais forte. Mas isso não quer dizer que foram os reptilianos que causaram, porque a maior parte daqueles que vieram do anti-universo eram insetoides, não eram répteis. Nós aqui abrimos, fora esse projeto Filadélfia, algum outro tipo de fenda? Sim, com o acelerador de partículas que vocês têm. Agora. São 3 já aceleradores de partículas, existe um quarto na China, estão todos operando a pleno vapor. E eles estão abrindo esses buracos. Sim, percebam, eu sempre lhes digo, tenho mais medo da facção C do que da B. Porque ela fica só assistindo, mas está fazendo um monte de coisa. Mas é a sede dos draconianos maiores. Não só. Perceba que a maioria dos que foram imperadores romanos estão hoje no comando do país que é o mais agressivo hoje. São todos, sentam-se à mesma mesa para conversar. A facção A e a facção B juntam-se para destruir a luz. Mas entre a facção A e a facção B existe guerra. A facção C apenas assiste. Mas há algo que vocês não estão percebendo ou não têm ciência. Vocês falam da dívida grande que os Estados Unidos da América do Norte têm para com a China. Mas vocês ignoram a dívida tão grande quanto que a China tem para com outros países. Esta equação é que pode pôr tudo a perder. Porque o que deve receber também tem que pagar, compreende? Por isso que eu lhes digo, vamos optar pela nova terra. Não fiquem entre as facções, não escolham nenhuma destas facções. Mudem-se para a nova terra. É preciso que vocês estejam alertas sobre isto. A unidade, nesta palestra que vai dar, não sei se em Bristol ou em Londres, fez um desenho que é extraordinário deste momento. Se for possível, você consegue colocar no final da palestra de hoje? Ela disse, aqui nessa live? Não consegue. Pelo YouTube, não. Então, não tem importância. Você se compromete, então, a passar esta imagem para mim, num outro momento. Pode ser? Claro. Por favor, porque é uma imagem que eu quero que mentalizem. Ela é exatamente o que é. Precisa ser vista. Por favor. Tá bom. Bem. Okay. Então, vamos lá. E com a unidade acordada é tão mais fácil trabalhar. Muito mais, né? Sim. Buracos negros são zonas mortas? Não, são zona quântica. Onde há energia nunca existe morte. Morte significa inação, inexistência física, tridimensional. Compreende? Então não use esta denominação, não se aplica energeticamente ao buraco negro. As recentes descobertas de galáxias escuras pelos astrônomos chineses são sinais da tentativa de aproximação do outro universo? Qual a natureza delas? Não, essas galáxias são galáxias esgotadas. São galáxias que sofreram processos muito densos de destruição ou de sublimação. Então, não significa isto. Galáxias escuras? Sim, são cicatrizes. Sabe, o Sol, quando você começa a formar um Sol, a energia é tão linda que você vê a bilhões de anos-luz de distância, são captáveis. Mas quando se apagam todos os sóis, há uma cicatriz no universo. Entende? E esse apagar, ele é natural? Ou Sim, ele pela provocado? extensão da vida. Alguns são provocados por guerras, mas a maioria é aquele local, aquela latitude, longitude e tempo, já fizeram tudo o que tinham que fazer. Tá. É porque se for por guerra, meu Deus. Não. Né? No Star Wars, a Estrela da Morte mata planetas, mas uma galáxia é um nível gigantesco, né? Sim, não haveria possibilidade quântica. São bilhões de sóis numa galáxia. Sim. O nosso universo está dentro de um super buraco negro?
Ou os buracos negros são passagens para outros universos? Os buracos negros são passagens para outro universo, não há buraco negro desse tamanho. Este tamanho, então, deveria ser a fonte criadora, não? Matéria e energia escura são matéria e energia de outras dimensões compactadas? Não. A matéria escura é compactada, mas ela não é de outras dimensões. A matéria escura é a matéria onde tudo existe no universo. Agora vocês começam a entender um pouco mais da matéria escura. Existe, inclusive, a comprovação científica disto que foi dito por Einstein. Seria interessante vocês procurarem. Há grandes novidades para vocês neste campo. O emocional da Terra está ajudando os cientistas a irem além. Um emocional? O emocional. O O emocional. medo coletivo está sendo uma mola propulsora para cientistas. Está sendo interessante este momento acompanhar. É, né? Sim. Por que percebemos somente a força gravitacional e não as outras 3 forças fundamentais? Porque a gravidade é mais fraca que as outras forças? Sim, ela é mais fraca do que as outras forças, mas perceba, na terceira dimensão é a gravidade que segura você, que segura o seu corpo. Quando você está liberto da terceira dimensão, você é capaz de perceber outras forças. Mas para que você perceba todas as forças, é preciso que você já esteja no nível evolutivo sem a necessidade de um corpo físico. Enquanto suas moléculas vibrarem em terceira, quarta, quinta dimensões, sexta dimensões, você não será capaz de perceber energias de quantos, de quartos. Entende? Dos quartos. Podem falar mais sobre linhas de tempo e realidades paralelas, por favor? Bem, de certa forma eu já falei sobre universos paralelos, não? Uhum. Tem uma pessoa falando que nossa galáxia está dentro de um buraco negro. Faz sentido? Não. Existe o buraco branco ou, assim como os buracos de minhoca, eles são só uma teoria? É uma teoria. Os buracos de minhoca são reais, são dobraduras do universo. E eles são mapeáveis. Existem sistemas e fórmulas bastante intrincadas, desenvolvidas, não apenas nesta galáxia, obviamente, que permitem que você possa mapear a existência de um buraco negro. Buraco de minhoca. E nós utilizamos essas dobraduras para irmos de um ponto a outro de uma forma mais segura e rápida. Vocês já têm aquela velocidade de dobra do Star Claro, Wars? sim. Como? Digamos que sim. Star Trek. Sim. Star Temos Trek. a velocidade de dobra. É entrar no hiperespaço. Não tem a ver com buraco de minhoca. Tem a ver com o buraco de minhoca. Você tem que estar na mesma frequência sintônica do buraco de minhoca. Então, se o buraco de minhoca está fazendo isso, a sua nave tem que ir até que o princípio da ressonância faz com que elas estejam juntas. Aí você vai pelo buraco de minhoca. É tudo uma questão de acelerar partículas. As naves, na maioria das naves mães, elas já conseguem fazer esta equalização de partículas, mas os caças fazem com muito mais facilidade. Naves pequenas de transporte cargueiros fazem com mais facilidade. A nave mãe, pelo tamanho, tem um pouco mais de dificuldade. Apesar da gravidade zero, existe algum tipo de matéria que a gente desconheça, resistente ao buraco negro, no sentido de não se romper? Bem, podemos dizer que existem substâncias mais flexíveis. Quanto mais elasticidade você conseguir ter numa substância, mais resistente ela será a qualquer impacto. Gostaria de saber se o buraco negro pode afetar as linhas de tempo. Sim. Uma das leis herméticas é a polaridade. Assim sendo, há matéria e antimatéria. E no buraco negro, o buraco branco? Não. A polaridade significa, assim, polo positivo, polo negativo, entrada, saída. As 7 leis herméticas aplicam-se a todos os universos. Tanto quanto se sabe. Qual o objetivo de um buraco negro? Por que eles existem? As singularidades formam estes umbigos, estas invaginações, exatamente para que tudo se comunique. Buraco negro tem a ver com viagem no tempo? Exato. Bem observado.
Quer dizer que sempre precisa de um buraco negro para viajar? Não. Mas sim, ele pode ser usado. Entendi. Você tem que criar a singularidade para viajar no tempo, unidade. Uma singularidade controlável nunca é fácil. A NASA classifica os buracos negros em diferentes tipos, incluindo negros estelares, supermassivos e intermediários, com base em sua massa. Existem diferentes tipos? A NASA sabe mais do que divulga? A NASA sabe muito mais do que divulga, principalmente pelo que tem de conhecimento trazido pelos parceiros que fez nos anos de 1943 até 1954, quando tinham uma total troca de conhecimento com os greys rebelados. A opção, a troca, qual era a moeda? A abdução de quem eles quisessem, como eles quisessem, certo? Buracos negros têm algum propósito espiritual no universo, como portais de transformação, transmutação ou passagem entre planos de consciência? Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Mas aquilo que é entrada também pode ser saída. Ele tem a ver com transmutação? Sim. Digamos que apenas no que tange a você se modificar. Mas é individual, ele não induz a transformação, ele não induz. Mas veja, quando você tem uma densidade infinita e uma energia infinita, tudo é possível, não é? Os antarianos, uma vez poeticamente, disseram que os buracos negros eram poros na pele da fonte criadora. Poros? Poros. Respirar. Sim. Não é? E inspirar. E inspirar. É porque ela falou aqui de passagem entre planos de consciência. Eu achei isso interessante. E, na verdade, você falou que são passagens que nós temos, não é? Dentro de vocês, o buraco negro é muito mais intenso do que vocês imaginam. Ah, eu percebo. Assustador. O meu, pelo menos, é assustador. Não é tanto, já foi pior. Já foi bem pior. O que acontece com a essência ou alma de algo que é absorvido por um buraco negro? Ela se dissolve, se transforma ou segue sua jornada em outra realidade? Depende muito da dissociação mental que esta mona, como você chama, alma, vem a sofrer. Porque há para cada um tipo de reação. Eu nunca fui exposta a esta experiência, então não posso lhe dizer de foto pessoal. Mas os arcturianos têm experimentos bastante interessantes com buracos negros. E eles relatam que mesmo em experiências controladas, a dissociação mental é violentíssima, a ponto de você desestruturar sua psique. Então eu fico imaginando, apenas sufismando, se você está na borda de um buraco negro e só estar na borda já provoca a dissociação, o que provocará a entrada e a permanência neste pelo tempo execuível que ali existe? Você pode apenas fragmentar-se ou se compactar de uma forma maior? Emocionalmente, isto é terrível, porque pode implicar na perda da estrutura psíquica. Eu estava pensando aqui em casos práticos, as pessoas que se quebram, seja por um trauma violento. Por isso que eu digo do buraco negro aqui dentro. Exato, se dissociam e entram na loucura, ou na psicose, na esquizofrenia, porque elas não conseguem assimilar. Veja, unidade, a forma do chakra é a forma do buraco negro. Não é à toa, unidade. Existem microtúbulos na aura, nos chakras, nas células, no núcleo, e existem microtúbulos que são os buracos de minhoca do universo. Então, se o buraco negro tem a mesma conformação do chakra, e o chakra é formado por microtúbulos, o buraco negro é formado por microtúbulos. Cada microtúbulo vibrando
individualmente, mas cooperando para a vibração do todo. Então, se você entrar num determinado microtúbulo de um buraco negro e outro entrar em outro, as reações podem ser completamente opostas. Quanto mais próximo do centro, mais densa será a energia e a massa. Estar no centro pode ser fatal. O que é estar no centro emocionalmente, unidade? É quando você está na frente de algo que você não é capaz de ter uma solução simples. Não existem pessoas que dissociam nestes momentos? Sim. Então, faça o paralelo. Se isto ocorre no universo, isto ocorre no ser, porque o ser é um universo em expansão. Compreende? Sim, nós temos um universo em nós. Correto. Em vários níveis. Em vários níveis. É, interessante. A teoria de Stephen Hawking sobre os buracos negros é correta? Teoriza que os buracos negros podem evaporar com o tempo devido a um tipo de radiação. É correta. Este filho das Pleiades tem feito um trabalho extraordinário. Ele consegue, assim, abstrair de uma tal maneira que ninguém entende, né? Como ele chega lá. Este é um gênio. É. Em mais de um sentido. Sim. A nave da Shelian passa por buracos negros? Felizmente não. Agora as comunidades do YouTube, vamos lá. Buracos negros existem em todas as dimensões ou só na nossa? O buraco negro é multidimensional. Tudo é multidimensional. Existe algum ser ou seres que cuidam da criação desses buracos negros ou somente Deus tem esse poder? Os tronos são os responsáveis pela manutenção, pela inativação e pela permissão da criação de buracos negros. Os tronos, eles estão abaixo, vamos dizer, dentro da hierarquia? Estão lá em cima. Eles estão os mais Nível próximos 2. do Criador. Sim. Cada galáxia tem um buraco negro ou existem galáxias com mais de um buraco negro? Existem galáxias com mais de um, existem galáxias com nenhum. Dentro daquilo que sabemos. E o que define, não é uma galáxia ter um buraco negro ou não? É a invaginação de energia de um universo para o outro. Às vezes a origem não está neste universo, está em outro. É espaço-tempo. Você precisa ter ali a concentração energética ideal para a formação. Então a Via Láctea, por exemplo, propiciou isto, por ser uma galáxia onde vieram rebeldes de todas as origens. Esta galáxia recebeu filhos do universo antissol. Por isso está ligada a eles. Então, para cá não vieram apenas mônadas puras. Muitos vieram para cá por afinidade. Eu vim dessas guerras também. Você esteve nas guerras de Orion, senhoridade? Eu tenho uma impressão que eu estive lá. Você era um as. O que é isso? Piloto de qualidade. Ah. Mas o carro não é uma nave, unidade. Mas eu sinto uma saudade de voar terrível. Né? Uma navezinha bem aqui. Se o buraco negro for um portal, como é a saída desse portal? Como e onde é a desembocadura em nosso universo? O buraco negro pode ter uma única via de saída ou ter vias anexas de saída. Melhor aquele que tem uma via única, porque aí você transpõe. Mas este buraco negro, na maior parte das vezes, liga você a um universo paralelo. O nosso aqui liga. Ao antissol. Em alguns momentos, como este. Ou em outros universos em outros lugares. O que diferencia um de outro? Digamos que nós estamos ligados no lixo da galáxia. No lixo? Que alegria! Agora... Mas eu disse que para cá vieram os seres mais revelados, unidade. Sim, eu sou um deles, então. Então, compreenda. Me aguenta, né? Me aguenta agora. Como vocês detectam buracos negros em sua civilização? Existe alguma tecnologia além da observação? Nós temos sondas
bem mais avançadas que as de vocês e fazem mapeamento contínuo das cercanias. Vocês têm medo de acabar no buraco negro? Com certeza. É possível atravessar um buraco negro com segurança ou tem alguma tecnologia para isso? Sim, existe tecnologia, é possível. Mas para que nível de ser? Existem seres muito maiores do que nós, seres de 8ª, 9ª dimensões, Amanda. Então está muito longe. Fique tranquila. Eles conseguem, sem problemas, sem dissociações. Tá. A moda que nós temos é nos proteger. A deles é se arrojar, porque eles não têm mais o que perder. Eles já estão num ponto em que tudo é feito de acordo com a vontade da fonte criadora. Compreende? Que eles aceitam, né? Já aceitaram. Quando você passa a aceitar que tudo está certo, você começa a sua trajetória para a libertação. Porque se vocês lá têm medo de um buraco negro, ainda não aceitou. Percebam que nós passamos centenas e centenas de anos da Terra procurando uma residência. Passamos e perdemos muitos. Estivemos próximos de extinção. Então, a minha civilização carrega, sim, o medo da extinção. Isto é passado de geração a geração. Por isso damos tanto valor à vida. Por isso nos dedicamos a ajudar os mais jovens. Uhum. Vocês já observaram ou mapearam o interior de um buraco negro ou da singularidade? Nós, não. Mas a Confederação tem vamos dizer, um ramo da Confederação é dedicado a esta pesquisa. O que acontece exatamente no horizonte de eventos? Nossa física está errada ou incompleta? Digamos que a sua física está no beabá, sabe fazer a soma e a subtração. Buracos negros são usados como fonte de energia ou transporte por civilizações avançadas? Sim, como transporte. Não como fonte? Não. É possível enviar informações através de um buraco negro e recuperá-las? Isto é exatamente o que a Confederação está tentando. Até agora, sem sucesso, devo dizer. Qual é a relação entre buracos negros e a estrutura do universo? Eles têm alguma função natural além da gravidade extrema? Sim, é preciso que todos os universos conectem entre si. Como eles fazem a mesma coisa que o chakra faz entre a 3ª e a 4ª dimensões, eles são essenciais à estrutura dos universos, para que se mantenha o conjunto multidimensional. Como se fossem pontes. Correto, a sua ideia foi certa. A sua imagem mental foi muito interessante. Uhum. Vocês não sabem, mas praticamente tudo que se fala, ela faz um desenho mental. Eu sou muito criativa. Muito imaginativa. Vocês conhecem ou criaram buracos negros artificiais? Não. Existem buracos brancos ou estruturas semelhantes a buracos negros no universo de vocês? Nós vivemos no mesmo universo que você. Então, não, ainda achamos. Vocês têm alguma teoria unificada que explique a gravidade quântica a partir da observação de buracos negros? Os buracos negros são uma excelente fonte de estudo para forças gravitacionais. E a teoria unificada que Einstein estava tentando? Einstein fez. E agora eles conseguem provar. Né? Sim. Haja visto que não há nada inútil feito pela fonte criadora, qual a função dos buracos negros na harmonia? Exatamente a estruturação. Existem à guisa de chakras, compreende? O que é a guisa de chakras? Como ser. De chakras. Como ser. Né? Pelo menos foi isso que me falaram. Tá, não, é que às vezes a palavra fica rebuscada demais. Eu entendo, mas foi assim que me ensinaram. Podem ter me ensinado errado porque eu não pesquisei. Não, tá ótimo. Não é você o problema. É quem ouve às vezes não entende. Compreendo. É porque a unidade, ela fala muito complicado às vezes. Fala. Quando ela está conosco, ela solta muitas palavras que nós não compreendemos. Aí ela explica. Há muitas expressões que ela nos explica. Sim, essa é uma boa explicar. Como devemos interpretar fenômenos como buracos negros que parecem engolir a matéria e a luz? Eles engolem. É a invaginação da singularidade.
massa infinita, densidade infinita logo, e energia infinitas, entendem? Isto é uma singularidade, traciona para dentro, afunda-se em si mesmo. Existe alguma relação simbólica ou espiritual entre buracos negros e os processos de transformação da alma? Sim, falamos sobre isso agora há pouco. Já falamos, maravilhoso. O que acontece com a energia ou a matéria que entra no buraco negro? Pode deixar de existir ou pode potencializar-se no outro mundo. Como é depende então do nível Quântico. do aproveitamento daquele, sim, perceba, daquele ser ao processo a evolutivo. flexibilidade, a aceitação dão sucesso. Sim, costumo falar isso em qualquer transformação pessoal. Exato, flexibilidade, aceitação. Porque quando existe uma rigidez, explode. Isso acontece se você, quando a gente fala, né? Ah, Jesus, se ele viesse na sua energia e não tivesse diminuído a sua energia para chegar aqui, queimaria qualquer ele massa queimaria física. qualquer um. Por quê? Porque nós ainda não estamos aptos ou flexíveis o suficientes para assimilar uma luz daquele porte. Porque é muito denso o seu corpo físico ainda. Veja, vocês se alimentam de carne e não apodrecem. Uhum. Entendem? Então é terrível pensar que alguém come um outro alguém. E vocês não morrem. Percebe como é primitivo o seu corpo? É quase animal. Denso. Sim, o seu corpo é quase animal. Entende? Eu particularmente me sinto bastante desconfortável com isso. Eu sei. Nós ainda temos muito que crescer. Sim, é fato. Como é o ciclo da vida de um buraco negro? Ele se extingue? Existem teorias que dizem que sim. Quando ele não é alimentado, ele se extingue. E ele é alimentado por energias que ele capta. Por tudo aquilo que ele vai engolindo. Exato. Então, buracos negros que são vorazes, extinguem-se. Buracos negros que são cooperativos, simbióticos, sobrevivem. Quais seriam os buracos negros da nossa alma enquanto civilização em mudança? O medo é o principal buraco negro da sua civilização. Em nome do medo, vocês fazem todas as barbaridades. É verdade, que absurdo. Você viu? Um apagão de algumas horas começou a causar... Foi um teste, unidade. É. Mas veja, este teste deles contra vocês também deve servir para vocês se prepararem contra eles. Sim. Não com agressividade, mas com inteligência. Com colaboração. Exato. Então, hoje, eu lhes digo, seria de bom pensar ter rádios com baterias que transmitam em frequência AM, ter lanternas com baterias ou lamparinas como querosene. Seria interessante, vocês podem fazer até em casa, vocês podem pôr água, uma camada de 2 dedos de azeite e dentro colocar um cadarço. Sim. Já fazem ali uma vela. Exato. Entendem? Simples. Terem fogareiros pequenos, terem alguns alimentos embalados a vácuo, não é? Aprenderem bastante a se alimentar de luz, para que vocês possam ficar tranquilos enquanto passa a tempestade. Lembrem-se que um dos mistérios de Fátima, sim. Maria de Fátima, é isto? Sim, é de Fátima de Portugal, né? Diz que aqueles que estivessem orando o terço teriam as casas protegidas. Bem, orar o terço é algo que se faz com paciência, não é? Porque são muitas ave-marias que são rezadas em torno de todo aquele rosário. O que é isto? Mente concentrada. Se vocês estiverem concentrados e tranquilos, o mundo do lado de fora ficará tumultuado, vocês dentro de seus lares, porque vai passar muito rápido. Vocês não sofrerão nada.
Então, agora é hora de vocês pensarem em ter estes objetos em casa, se acontecer. Tudo que cai nesse buraco é armazenado como informação ou vai para outro lugar? Não é armazenado como informação. Há um oposto do buraco negro? Não. Há algo que relaciona os buracos negros que engolem espaço e matéria com a força que expande o espaço e dita Mas energia? vejam, esta é a noção errada. Eles não existem para engolir espaço e tempo. Eles existem por causa do espaço-tempo. Existem também os buracos, já falou sobre isso, né? O buraco negro existe em todas as dimensões? Como ele é além da dimensão física? Ele existe apenas nas dimensões físicas. Na sua civilização, como vocês explicam a formação e comportamento dos buracos negros? E vocês já desenvolveram tecnologia para interagir ou viajar? Explicamos da mesma forma que vocês explicam, singularidade. Não aprendemos isso ainda. Não creio que a minha civilização vá se dedicar a isto. Quando e por que um planeta é sugado? Você já falou também, né? Sim. Qual a importância dos buracos? Também você já falou, já respondeu. Como saber se eu estou sendo um buraco negro e sugando tudo ao meu redor, ao invés de ser um sol e espalhar luz no mundo? Boa pergunta. Esta é uma pergunta que vai encerrar esta nossa live, porque ela é extraordinária. O que você deixa em volta de você? São flores ou sombras? Aí você tem a sua resposta. Do meu ponto humilde de visão, quanto mais nós pudermos espalhar sementes de flores ou de ervas, melhor será. Sabemos que as noites sucedem ao dia, mas também sabemos que o dia sucede à noite. Nenhum de nós é apenas noite, nenhum de nós é apenas dia, até que nos libertemos da necessidade da matéria. Aí poderemos começar a ser madrugadas, no amanhecer bem tênue da luz. Luz esta que ficará cada vez mais intensa até atingirmos o zênite. Saudações. Saudações. Nossa, que fantástica! Cara! Essa live. Nossa Senhora, isso é pra gente assistir, hein? É para ver várias vezes, né? Inclusive, o broadcast aí repartir aí em 2 shorts, porque é muito interessante, buracos negros e depois falando dos reinos e tudo mais. Nossa Senhora. Tinha muitas perguntas, muitas ainda ficaram por responder, porque realmente tem muita pergunta, não dá tempo, mas assim, ficaram umas 20 que não respondemos. E eu também tinha um monte de pergunta, mas também não consegui fazer. Mas enfim, a gente faz em outras lives. Foi um prazer estar com vocês. Entenda, se vocês quiserem. As perguntas foram maravilhosas, Nossa, não? Um baita nível de perguntas, adorei. Não, realmente, viu? Adorei toda essa conversa. Se você quiser ajudar a Casa do Consolador, os trabalhos sociais, você pode estar vendo aqui embaixo como fazer para ajudar a casa a continuar os seus projetos. Essa camiseta, por exemplo, ó, dos dragões, tem várias dessas. Se você entrar no site da casa, Casa do Consolador. O curso dos dragões, gente, a gente está precisando de soldados. Amazonas e Cavaleiros, por favor, vamos fazer o curso que a gente está precisando. Os dragões, eles têm muito a ver com outro universo. Muito. Né? Eles são além do tempo, né? E que eles estão aqui, neste momento, para trabalhar e ajudar. Muitos que começaram, fizeram o curso e tudo, agora que está uma fase mais pesada do trabalho, eles desistem, né? Então, a gente está precisando de soldados novos, Amazonas e Cavaleiros. Aí, pessoal, bora fazer o curso, venham se somar, né? Vamos ajudar, porque realmente não está um momento fácil. A guerra das facções ela é pesada e a gente está bem no meio, porque a gente está lutando contra 3 facções. A C não, porque a C só olha. Mas a briga com a A e a B está intensa. A B é brava para chuchu. Então, vem fazer o curso. Vamos fazer o curso, vamos trabalhar. Aí, não só, tem outros cursos, camisetas, livros. E também tem a coisa, né? Fazer as vivências no Rancho dos Gnomos, né? Porque lá a gente tem um fluxo de energia extraordinário, que lá dá para fazer, porque lá é um oásis da Nova Terra. É verdade. Então, vamos lá. Em julho nós estaremos. Julho nós já temos... Então, se você tem interesse, é só mandar um e-mail para ranchodosgnomos.org.br,
dizendo que você quer participar da vivência em julho. Em julho, quer ver, deixa eu fazer ela. Acho que é no último sábado. Eu já darei a data. Será no dia 26 de julho. Nós já estaremos no Brasil e estaremos lá esperando vocês. Beijo Tá bom? grande. Fiquem com Tchau, Deus. pessoal. E até uma próxima.